Olá, famílias, professoras e crianças do quarto ano. Vocês estão bem? Ótima quinta-feira para vocês e vamos para a nossa acolhida pastoral? Bom dia, a acolhida pastoral vai começar. Bom dia, vamos juntos nos conectar. É hora de cantar, é hora de rezar, é hora de abraçar e de sorrir. Com campanha agradecer aqui no Glória acolher. Bom dia pra você e pra mim. Agora eu quero ouvir o boa tarde bem forte. 1, 2, 3, boa tarde, boa tarde. A acolhida pastoral vai começar. Boa tarde, boa tarde. Vamos juntos nos conectar. É hora de cantar, é hora de rezar, é hora de abraçar e de sorrir. Com champanhe agradecer aqui no Glória acolher. Boa tarde pra você e pra mim. Crianças, hoje falaremos de como São Marcelino sempre caminhou junto e como ele sempre se colocou a serviço para e com os irmãos, os primeiros irmãos que caminharam junto com ele na fundação da Congregação Marista. Considerando seu espírito de empreendedor e visionário, onde via muito longe e muito além do seu tempo, ao dar início à obra marista, podemos dizer que São Marcelino Champagnat foi um grande líder a serviço da missão. Aspectos do seu jeito de ser ajudaram a desenvolver seu sonho e servem de inspiração até os dias de hoje. Champagnat, com toda certeza, foi um excelente gestor. Sabia reconhecer a capacidade de sua pequena equipe e orientá-la de maneira assertiva e estratégica, e ele sempre estava junto, trabalhando com seus irmãos. Das escolhas feitas pelo fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, é possível obter muitos aprendizados. Um exemplo foi a própria opção da área de atuação do trabalho de sua congregação. Marcelino faz uma leitura do cenário e percebe que era um campo de missão que até então não era atendido nem pelo Estado, pelo governo, nem pela igreja, que era a zona rural da França, o lugar que normalmente não se chegava. Até hoje, crianças, nós vemos que no interior é muito mais difícil de chegar às coisas e de ser atendido como é nas grandes capitais. Na França, naquele tempo, era muito mais difícil ainda. Então, sua primeira ideia é atuar nesses locais, à semelhança de uma congregação de sucesso que tinha iniciado naquela época, que é os laçalistas, que, por uma questão de natureza da sua regra, só atendiam cidades que exigiam um número mínimo de 3 irmãos para começar a fundação. Champagnat, ele flexibiliza essa questão e permite a abertura das escolas com apenas 2 irmãos e com um custo financeiro bem menor do que os irmãos laçalistas. Isso mostra como o nosso fundador, o fundador dos irmãos maristas, sempre caminhou junto com os irmãos e com todos aqueles que mais precisavam, pensando em tudo, ajudando a eles e se colocando no lugar deles. Então, isso verdadeiramente é caminhar junto. Falaremos sobre a fraternidade. São Marcelino sentiu-se muito amado por Deus e chamado a realizar a sua obra. Nunca quis caminhar sozinho, caminhou sempre construindo a fraternidade ou comunidade. Teve a consciência desde o início de que o testemunho em grupo é sempre mais poderoso do que o indivíduo sozinho. Foi corajoso para convidar e acompanhar os primeiros irmãos, vivendo com eles a mesma experiência, deixando de lado a possível vida confortável de sua paróquia. Lançou-se na construção de l'Ermitat. Com muitos poucos recursos, começou a trabalhar em conjunto com os irmãos
e pedreiros, fazendo massa, carregando pedras, sem nenhuma objeção ou privilégio por ser o fundador da congregação. Acreditava na possibilidade da missão ser mais eficaz de executar se fosse levada a cabo em comunidade. E assim nos transmitiu um grande espírito de família. Cultivar o espírito de família é parte da genuína visão de São Marcelino sobre a fraternidade. Torna visível esse espírito cultivando a abertura e a disponibilidade, tanto na comunidade como na missão. Ajuda a criar um ambiente na qual cada pessoa recebe o estímulo e a vitalidade de que necessita. Convida-nos insistentemente a formar uma família em torno de Maria, a nossa boa mãe, como fizeram os apóstolos em Pentecoste. Vocês perceberam que São Marcelino, ele vive em família, ele vive em comunidade, ele prefere viver em comunidade com os irmãos, fazendo tudo aquilo que os irmãos faziam, sem nenhum privilégio? Isso é caminhar junto. E mesmo depois de sua morte, São Marcelino, ele não deixou de existir. Por quê? Porque o seu legado, a sua obra ainda é viva e nós somos testemunhas disso, porque ele sempre caminha conosco, nos ajudando a chegar sempre mais próximos de Deus a partir de sua obra, a partir de tudo aquilo que ele fundou e ele sonhou um dia. Crianças, vamos rezar a São Marcelino, pedindo que ele nos ajude a sermos cada dia mais irmãos e irmãs, que possamos viver mais em comunidade, em família e possamos dividir tudo aquilo que temos com o outro. Tanto as alegrias como as tristezas, pois irmãos, família é para isso, dividir a alegria e tristeza. Agora rezem comigo. Transforma-nos, Jesus, e envia-nos como uma família carismática global, farol de esperança neste mundo turbulento, para ser o rosto e as mãos de tua terna misericórdia. Inspira nossa criatividade para sermos construtores de pontes, caminhar com as crianças e jovens marginalizados pela vida e responder com audácia às necessidades emergentes. Amém. Que São Marcelino nos abençoe. Um ótimo dia, uma ótima aula para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.